Muito bem, senhoras e senhores! Vamos começar mais uma live. Vamos ler o segundo capítulo do Homem Mais Rico da Babilônia. Então vamos começar a nossa live de hoje. Nós vamos recapitular o que já vimos na última live, no primeiro capítulo. O primeiro capítulo trata-se de Bansi e Cobb. Eles estão conversando, Cobb vai até Bansi para lhe pedir um dinheiro emprestado. Mas Bansi não tem esse dinheiro. Cobb até brinca com Bansi, porque Bansi está sentado numa muretinha à frente da sua casa e ele está parado, ele não está trabalhando, não está produzindo. Então Cobb chega brincando com ele e diz: eu vejo que você está bem, meu amigo. Você está rico, porque você está parado aí com tanto serviço lá dentro e você não está fazendo o seu serviço. Ele falou: que nada, rico que nada, eu estou assim por causa de um sonho que eu tive. E o sonho, ele conta para Cobb. Bansi sonha que estava cheio da grana, cheio do ouro, que não precisava fazer mais conta com nada. O que a mulher dele queria, ele comprava. Não precisava mais ficar se preocupando com dinheiro, com ouro, porque ele estava bem, só no sonho, né? Porque quando ele volta para a realidade, ele lembra-se que não tinha nada na sua bolsa. Ele não tinha nenhum centavo, nenhum tostão. Naquele período, ele não tinha nenhuma moeda de prata e nem uma moeda de ouro. Apenas foi um sonho agradável, mas ele não tinha nada. Bom, nós percebemos primeiro que eles dois eram bons no que faziam. Cobb era o melhor músico da cidade de Babilônia e Bansi era o melhor construtor de carruagens da Babilônia. Aprendemos, portanto, que sermos bons nas nossas profissões não significa que sejamos prósperos ou que tenhamos muito dinheiro, porque, a exemplo destes dois, eles não sabiam administrar os seus recursos. Aprendemos também que primeiro é preciso nós reconhecermos a nossa situação e querer mudar. Veja que no diálogo dos dois amigos, eles resolveram então ir atrás de conhecimento, ir atrás de um outro amigo para lhes passar informações acerca do dinheiro, de como lidar com o dinheiro, né? Então a gente precisa dar esses dois passos. Primeiro, perceber que nós temos um problema, perceber que nós precisamos mudar e dar o passo inicial para essa mudança. Não adianta só saber que tem um problema, não adianta apenas saber que precisa mudar e não mudar. É preciso identificar o problema e ir à luta para mudar essa situação. E o primeiro princípio, então, que nós aprendemos com o livro é buscar conhecimento. Então agora nós vamos começar o capítulo de número 2, a leitura do capítulo de número 2. O título do capítulo é O Homem Mais Rico da Babilônia. Era uma vez, na antiga Babilônia, um homem muito rico chamado Arcade, conhecido em toda parte devido a uma imensa riqueza. Tornara-se igualmente famoso pela liberalidade. Mostrava-se generoso com os mais necessitados e com a família, sendo um homem pródigo em suas próprias despesas. Entretanto, a cada dia sua riqueza crescia mais rapidamente do que podia gastá-la. Certa vez, alguns amigos da juventude foram até ele dizendo: você, Arcade, é muito mais venturoso do que nós. Você se torna um homem mais rico de toda a Babilônia, enquanto nós lutamos para sobreviver. Pode usar as mais finas roupas e degustar as mais requintadas iguarias, enquanto nós devemos nos dar por satisfeitos e apenas propiciarmos à família uma indumentária decente ou alimentamos da melhor maneira possível. Contudo, algumas vezes fomos iguais. Tivemos o mesmo professor, participamos das mesmas brincadeiras e nem nos estudos e nem nas brincadeiras você se sobressaiu mais do que nós. E nos anos que se seguiram, você foi um cidadão tão honrado quanto nós. Tampouco trabalhou mais duro ou mais assiduamente, pelo menos até onde sabemos. Por que então deveria o caprichoso destino escolhê-lo para gozar de todas as boas coisas da vida e ignorarmos a nós que igualmente somos merecedores? Após o que Arcade protestou dizendo: se vocês não adquiriram mais do que uma pobre existência desde os tempos em que éramos jovens, isso se deve a que não conseguiram aprender
ou não observar as leis que governam a acumulação de riquezas. O voluntarioso destino é um Deus cheio de malícia, que não assegura um bem duradouro para ninguém. Ao contrário, ele traz ruína para quase todo homem sobre quem faz chover ouro não conquistado. Ele produz os gastadores libertinos, que logo dissipam tudo o que recebem e se deixam dominar pelos mais extravagantes apetites, e que nem sempre podem satisfazer. Outros ainda, a quem esse caprichoso Deus favorece, tornam-se avarentos e entesouram sua riqueza, temendo despender o que têm por saberem que não são capazes de repô-lo. São, além disso, assediados pelo medo de roubo e acabam construindo para si mesmos uma vida de necessidades e secreta tristeza. Há provavelmente outros que conseguem dinheiro fácil e o aumentam, sem deixar de se sentirem felizes e abastados cidadãos. Mas são tão poucos que só sei deles por ouvir dizer. Pensem nessas pessoas que de repente se viram herdando uma riqueza e confiram se as coisas não se passam assim. Os amigos admitiram que a respeito dos conhecidos que tinham herdado uma fortuna, aquelas palavras eram realmente verdadeiras e suplicaram-lhe que explicasse a eles como tinha conseguido juntar tantos bens. Ainda em plena juventude, continuou Arcade. Eu olhava em minha volta e observava todas aquelas boas coisas capazes de propiciar felicidade e contentamento. Percebi então que a riqueza aumentava ainda mais a potência delas. A riqueza é um poder. Com a riqueza, muitas coisas se tornam possíveis. Este pode embelezar sua casa com móveis mais refinados, aquele pode viajar pelos mares distantes, esse outro pode regalar-se com finas iguarias de terras longínquas. Outro, mais, pode comprar ornamentos lavrados em ouro ou cravejados de pedras preciosas. Pode-se mandar construir templos magníficos para os deuses. É possível, enfim, fazer todas essas coisas e muitas outras, onde sempre haverá deleite para os sentidos e gratificação para a alma. E quando percebi tudo isso, declarei a mim mesmo que reivindicaria o meu quinhão entre as boas coisas da vida. Não seria nenhum desses que se mantém à distância observando invejosamente os prazeres do outro. Não me contentaria em vestir roupas baratas que parecem respeitáveis. Não me daria por satisfeito com a parte que cabe a um homem pobre. Ao contrário, faria de mim mesmo conviva nesse banquete de boas coisas. Sendo, como sabem, filho de um humilde comerciante, membro de uma grande família, sem qualquer expectativa de herança, e não me achando dotado, como me disseram vocês com tanta franqueza, de poderes superiores ou talentos especiais, decidi que, se realmente quisesse conseguir tudo o que desejava, precisaria basicamente de tempo e estudo. Todos os homens têm tempo em abundância. Cada um de vocês vem deixando escapar tempo suficiente para tornar-se rico. E ainda, como admitem, não tem nada para apresentar senão suas boas famílias, de que, aliás, podem com justiça orgulhar-se. Quanto ao estudo, nosso sábio professor não nos ensinou que o aprendizado consistia em dois tipos. O primeiro, cuidando das coisas que aprendíamos e sabíamos, o outro, baseando-se na prática que nos ajuda a encontrar aquilo que não conhecemos. Assim, resolvi que iria investigar como alguém consegue acumular riqueza e, quando descobrisse, tornar tal coisa minha própria tarefa e realizá-la bem. Pois não é justo que devamos gozar enquanto permanecemos sob a brilhante luz do sol, compensando os sofrimentos que teremos de enfrentar quando partimos para a escuridão do mundo do espírito. Empreguei-me como escriba na sala de registros e todos os dias trabalhei horas sem conta sobre as taubinhas de argila. Semana após semana, mês após mês, dei um duro danado, sem que os meus vencimentos dessem mostras de crescer. Comida, roupa, os compromissos para com os deuses, além de outras coisas de que já não consigo lembrar-me, consumiam tudo o que eu ganhava, mas minha determinação continuou de pé. E um dia, Algamish, o homem que empresta dinheiro, veio até a administração da cidade e solicitou uma cópia da 9ª lei, dizendo-me: preciso disso em 2 dias. Se me entregar as cópias no prazo,
pode contar com 2 moedas de cobre pelo serviço. Trabalhei arduamente, mas o texto da lei era muito comprido. E quando Algamish voltou e eu ainda não tinha terminado a transcrição, ele ficou uma fera e teria me dado uma boa surra se eu fosse seu escravo. Sabendo, porém, que não lhe era permitido agredir-me no prédio da administração, não senti qualquer medo e disse: Algamish, você é um homem realmente rico. Diga-me, como posso também tornar-me rico? E prometo-lhe que passarei a noite em claro, trabalhando as taubinhas. Assim que o sol nascer, estarão prontas. Ele sorriu e respondeu-me: você é um belo tratante, mas vamos considerar isso uma transação. Gravei durante toda a noite, embora minhas costas doessem e o cheiro de óleo queimado do candeeiro fizesse minha cabeça latejar a ponto de deixar meus olhos em frangalhos. Mas quando ele voltou, em plena alvorada, as taubinhas estavam prontas. Agora disse-lhe: cumpra sua promessa. Você fez a sua parte em nossa transação, meu filho, disse-me ele com benevolência. E estou pronto para fazer a minha. Vou lhe falar das coisas que desejo saber, porque estou envelhecendo, chegando à idade em que já não se consegue segurar a língua. E quando a juventude busca o conselho dos mais velhos, ela recebe a sabedoria dos anos. Muito frequentemente, porém, a juventude pensa que o idoso detém apenas a experiência dos dias que se foram, e por isso não a aproveita. Lembre-se que o sol que brilha hoje é o sol que brilhou quando seu pai nasceu e que continuará brilhando quando seu último neto tiver passado para o mundo dos mortos. Os pensamentos da juventude, continuou ele, são luzes resplandecentes que brilham como meteoros, que muitas vezes tornam o céu reluzente, mas a experiência dos mais velhos assemelha-se a estrelas fixas que, sem mudar de lugar, auxiliam o marinheiro a orientar o seu curso. Guarde bem minhas palavras, pois do contrário deixará de assimilar a verdade do que lhe contarei, e pensará ter sido em vão todo o trabalho que teve durante essa noite. Então ele me olhou com perspicácia. Ixi, essa palavra aqui é complicada, vamos voltar. Então ele me olhou com perspicácia por baixo das peludas sobrancelhas e disse num tom lento e enérgico: achei o caminho para a riqueza, quando decidi que conservaria comigo uma parte de tudo que ganhasse. E assim fará você. E continuou me olhando com uma insistência que parecia ir ao fundo de minha alma, mas não disse mais nada. É tudo? Perguntei. Foi o suficiente para transformar o coração de um pastor de ovelhas no coração de um emprestador de dinheiro, replicou ele. Mas tudo o que ganho não vem mesmo para o meu bolso? Perguntei. Nada mais falso, respondeu ele. Você não paga pelas roupas e pelas sandálias que usa? Não paga pelas coisas que come? Consegue viver na Babilônia sem fazer despesas? O que tem para apresentar do que recebeu no mês passado? E de tudo quanto ganhou no último ano? Louco! Você paga a todo mundo menos a si mesmo. Idiota! Está trabalhando para os outros. Bem melhor do que isso faz o escravo que trabalha para o seu dono em troca de roupa e comida. Se guardasse para si 1/10 de tudo que ganha, quanto teria dentro de 10 anos? Meu conhecimento dos números não me desamparou e respondi: ora, o equivalente a um ano de trabalho, pois está dizendo apenas meia verdade. Retorquiu ele. Cada moeda de ouro que economizar é um escravo que pode trabalhar para você. Cada cobre que essa moeda produzir torna-se um filho apto a levantar mais fundos. Se quiser tornar-se rico, então tudo que você economizar deve ser utilizado no sentido de proporcionar-lhe toda a abundância por que anseia. Você pensa que o estou ludibriando por sua longa noite de trabalho? Continuou ele. Mas em minhas palavras é uma fortuna, se for suficientemente inteligente para perceber a verdade que acabo de pôr em suas mãos. Uma parte de tudo que ganha pertence exclusivamente a você. No mínimo, 1/10, mesmo nas ocasiões em que tiver recebido pouco dinheiro. Pode ser mais, de acordo com o que produzir. Pague a si mesmo primeiro. Não compre ao fazedor de roupas ou ao fazedor de sandálias mais do que possa pagar com o restante.
devendo ainda separar o bastante para alimentar-se, ajudar o próximo e pôr em dia as obrigações com os deuses. A riqueza, como uma árvore, cresce a partir de uma simples semente. A primeira moeda de cobre que economizar será a semente a partir da qual sua árvore da riqueza crescerá. Quanto mais cedo plantá-la, mais cedo a árvore crescerá. E quanto mais fielmente alimentar e regar essa árvore com economias constantes, logo chegará o dia em que poderá abrigar-se em pleno contentamento embaixo de sua sombra. Tendo dito isso, pegou suas taubinhas e foi embora. Pensei muito a respeito do que ele me dissera e suas palavras me apareceram razoáveis. Assim, decidi fazer a experiência. Sempre que recebia um pagamento, tirava e guardava uma em cada 10 moedas de cobre. E estranho como possa parecer, não fiquei mais desprovido de fundos do que antes. Percebi pequena diferença quando comecei a me arranjar sem isso, mas frequentemente me via tentado, à medida que minha reserva crescia, a utilizá-la para adquirir as boas coisas que os mercadores ofereciam. Objetos trazidos por camelos e navios da terra dos fenícios. Prudentemente, porém, consegui refrear o impulso. 12 meses se tinham passado quando Algamish voltou a me procurar, dizendo-me: "E então, meu filho, pagou a si mesmo não menos de 1/10 sobre tudo quanto ganhou no ano passado?" Respondi todo orgulhoso: "Sem dúvida, mestre. Foi exatamente o que fiz." "Ótimo," comentou, abrindo um largo sorriso para mim. "E o que fez com sua reserva?" Entreguei-a a Asmur, o oleiro, que me disse estar viajando pelos mares distantes e que em Tiro compraria para mim joias valiosíssimas só encontradas na Fenícia. Quando voltar, poderemos vendê-las a preço bem mais alto e dividiremos os lucros. "Bem, os loucos precisam mesmo aprender," rosnou ele. "Mas por que confiar nos conhecimentos de um oleiro sobre joias? Você procuraria o padeiro para colher informações sobre as estrelas?" "Não, por minha túnica iria até um astrólogo se pelo menos tivesse cabeça para pensar." "Suas economias se foram, meu jovem. Você arrancou sua árvore da riqueza pelas raízes. Contudo, plante outra. Tente novamente. E da próxima vez em que precisar de conselhos sobre joias, corra até o ourives. Se quiser conhecer a fundo as ovelhas, procure o pastor que cuida delas. Conselho é uma coisa que se dá de graça, mas deve guardar consigo apenas o que lhe parece valioso. Aquele que aceita conselhos sobre suas economias de pessoas inexperientes em tais matérias, pagará com essas mesmas economias para provar a falsidade da opinião dos outros." Dizendo isso, Algamish partiu. E aconteceu realmente como ele tinha previsto, pois os fenícios são salafrários, e venderam a Asmur pedaços de vidro sem valor, que pareciam pedras preciosas. Mas seguindo as palavras de Algamish, voltei a economizar, mesmo porque já tinha formado o hábito, e isso não constituía para mim nenhuma dificuldade. Mais uma vez, 12 meses depois, Algamish apareceu na sala dos escribas e dirigiu-se a mim. "Que progressos andou fazendo desde a última vez em que nos vimos?" "Paguei a mim mesmo religiosamente," respondi, "e confiei minhas economias a Agar, o fazedor de escudos, para comprar bronze. A cada 4 meses ele me paga uma parte dos lucros." "Ótimo! E o que tem feito com esse dinheiro extra?" "Dei uma festa com mel, vinho e iguarias de primeira, e comprei também uma túnica escarlate. Qualquer dia desses devo comprar um burrico para os meus deslocamentos." Algamish não disfarçou o riso. "Você está comendo os filhos de suas economias. Como pode esperar que trabalhem para você? Como eles mesmos poderão ter filhos que venham a produzir mais renda para você? Primeiro reúna um exército de escravos dourados e só então poderá refesteleçar-se com banquetes ricos sem sentir remorsos." E assim dizendo, partiu novamente. Não voltei a vê-lo durante 2 anos, até que reapareceu, o rosto sulcado pelas rugas, os olhos visivelmente cansados, pois ele se achava, então, numa idade bastante avançada. Disse-me: "Arcade, conseguiu afinal obter a riqueza com que sonhava tanto?" Respondi-lhe: "Ainda não tudo o que desejo, mas já tenho alguma coisa que rende muitos bons lucros, que por sua vez fazem outro tanto." "E
você ainda busca o conselho dos oleiros? Bem, o que eles dizem sobre como fabricar tijolos é realmente muito bom, retorqui. Arcade, continuou ele, você aprendeu bem suas lições. Aprendeu primeiro a viver com menos do que podia ganhar, depois aprendeu a aconselhar-se junto àqueles cuja competência deriva de suas próprias experiências, e finalmente aprendeu a fazer o ouro trabalhar para você. Você ensinou a si mesmo como adquirir dinheiro, poupá-lo e usá-lo. Reuniu, portanto, condições para ocupar uma posição de confiança. Estou me tornando muito velho. Meus filhos só pensam em gastar e não dão a menor importância aos ganhos. Meus negócios são grandes e até grandes demais para que eu possa cuidar de tudo. Se você concordar em ir para Nippur, a fim de tomar conta das terras que possuo na região, torná-lo-ei meu sócio e você participará de meu testamento. Assim, fui para Nippur e comecei a administrar suas propriedades, que eram imensas. E como estivesse cheio de ambição e dominasse as 3 leis que nos ensinam a lidar de maneira exitosa com a riqueza, tive condições de aumentar ainda mais o valor de seus bens. Prosperei muito, e quando o espírito de Algamish partiu para a esfera da escuridão, vi-me como um beneficiário legalmente reconhecido de sua herança. Assim falou Arcade. E quando terminou sua narrativa, um dos amigos ali reunidos disse: você inclusive deu a sorte de que Algamish o tivesse nomeado um de seus herdeiros. Minha sorte limita-se ao fato de que desejava prosperar antes de tê-lo encontrado pela primeira vez. Não tive que provar durante 4 anos minha determinação de propósito, reservando para mim mesmo 1/10 de tudo que auferia? Você chamaria de sortudo o pescador que, tendo passado anos estudando os hábitos dos peixes, por uma simples mudança do vento soubesse onde jogar a sua rede? A oportunidade é uma deusa desdenhosa que não perde tempo com os que não estão preparados. Você teve uma tremenda força de vontade em continuar poupando depois de ter perdido as economias do primeiro ano. Nisso foi extraordinário, disse um outro. Força de vontade? Retorquiu Arcade. Bobagem! Você acredita que a força de vontade seria capaz de dar a um homem energia suficiente para erguer um peso que o camelo não pode carregar, ou puxar uma carroça que os próprios bois não conseguem levar adiante? A força de vontade não passa de um propósito inflexível para dar conta de uma tarefa que você mesmo se obrigou. Se eu determinar para mim mesmo uma tarefa, por mais boba que seja, terei de levá-la a cabo. Como poderia, de outro modo, ter confiança em mim para fazer coisas importantes? Se me dissesse, durante 100 dias, quando eu cruzar a ponte na cidade, apanharei uma pedra do chão e a jogarei dentro do rio, eu o faria. Se no 7º dia passasse por ali sem me lembrar da resolução tomada, não diria, amanhã jogarei 2 pedras em vez de uma. Ao contrário, voltaria e atiraria a pedra ao rio. Tampouco seria capaz de me dizer lá pelo 20º dia: Arcade, isso não tem utilidade alguma. Proveito tem para você atirar uma pedra ao rio todos os dias. Arremesse logo um bom número delas e acabe com isso. Não, também não. Conseguiria pensar desse modo. Quando me decido por uma tarefa, vou até o fim. Consequentemente, tomo muito cuidado para não começar tarefas difíceis e impraticáveis, porque tenho meu conforto íntimo em alta conta. Se o que diz é verdadeiro, apertou um terceiro interlocutor e parece, como afirmou, razoável, sendo tão simples. Se todos os homens o fizessem, não haveria bastante riqueza para todos. A riqueza cresce onde quer que os homens empreguem energia, replicou Arcade. Se um homem rico constrói um novo palácio para si, o ouro desprendido vai embora? Não. O oleiro, o operário e o arquiteto participam desse ouro. E quem quer que trabalhe na obra participa dele. Mesmo depois de construído, o palácio não vale tudo quanto custou? E o terreno sobre o qual se ergue não passa a valer mais pelo próprio fato de abrigá-lo? E os terrenos circunvizinhos não se tornam igualmente valorizados? A riqueza cresce através de meios mágicos. Ninguém pode estabelecer um limite para isso. Não construíram os fenícios grandes cidades em costas inóspitas com a riqueza proveniente de seus navios mercantes? O que poderia nos aconselhar para que também nós nos tornemos ricos? Perguntou outro amigo. Os anos passaram, não somos mais jovens e não guardamos nada. Aconselho-os a fazer uso da sabedoria de Algamish e dizer a si mesmos: uma parte de tudo que eu ganhar pertence a mim. Digam isso pela manhã assim que acordarem, à tarde, à noite
em todas as horas do dia. Digam isso a si mesmo até que as palavras se transformem em letras de fogo gravadas no céu. Impregnem-se com a ideia, ocupem toda a alma com esse pensamento e assimilem tudo o que lhes pareça sábio. Separem não menos de 1/10 e economizem. Façam todas as despesas necessárias, mas poupem primeiro essa pequena cota. Cedo vão experimentar a deliciosa sensação de um tesouro cuja posse cada um de vocês tem legitimamente condições de reivindicar. Quanto mais ele crescer, mais se verão estimulados. Vibrarão com uma nova alegria de viver. Encararão a possibilidade de maiores esforços para ganharem mais, pois não estarão reservando sobre os lucros maiores a mesma porcentagem? Aprendam, portanto, a fazer com que seu tesouro trabalhe para vocês. Tornem-o seu escravo. Façam filhos dele e os filhos dos filhos dele trabalharem para vocês. Assegurem uma renda para o futuro. Olhem para os mais idosos e não esqueçam que dia virá em que também vocês estarão velhos. Por isso, invistam seu tesouro com toda a cautela do mundo. Taxas usurárias de retorno são sereias enganosas que cantam naturalmente, mas para lançar um incauto contra as rochas do desperdício e do remorso. Providencie para que sua família não deseje que os deuses os chamem para o reino deles. É sempre possível garantir tal proteção com pequenos pagamentos a intervalos regulares. Por isso, o homem providente não perde tempo esperando que apareça uma grande soma a fim de utilizá-la em tão prudente propósito. Busquem o conselho dos homens sábios. Procurem formar-se com pessoas cujo trabalho cotidiano é o manuseio do dinheiro. Deixem que elas os protejam de erros como os que eu mesmo cometi ao entregar minhas economias a Asmur, o oleiro. Um retorno pequeno e certo é uma coisa mais desejável que o risco. Aproveitem a vida enquanto estiverem aqui. Não exagerem nem tentem economizar demais. Se 1/10 de tudo que ganharem é o que vocês podem confortavelmente poupar, contentem-se com essa porção. Por outro lado, vivam de acordo com suas rendas e não sejam sovinas nem temerosos ao gastar. A vida é boa e rica com coisas que valham a pena e causem prazer. Seus amigos agradeceram-lhe por aquelas palavras e se foram. Alguns mantiveram-se em silêncio porque não tinham imaginação e não podiam entender. Outros mostraram-se sarcásticos porque pensavam que um homem tão rico deveria compartilhar suas fortunas com velhos amigos menos afortunados. Um terceiro grupo, entretanto, parecia ter nos olhos uma nova luz. Perceberam que Algamish tinha voltado regularmente à sala dos escribas porque estava observando um homem que, por seus próprios esforços, saía da escuridão para a luz. Quando esse homem achou a luz, um lugar esperava por ele. Ninguém podia ocupar esse lugar sem que, pelos próprios esforços, chegasse à compreensão, ou seja, até que estivesse pronto para a oportunidade. Os integrantes desse terceiro grupo foram os únicos que, nos anos que se seguiram, continuaram visitando Arcade, que os recebia cheio de contentamento. Reunia-se com eles e transmitia-lhes de bom grado sua sabedoria, como gostam sempre de fazer os homens de grande experiência, e assistia-os quanto a investirem suas economias naquilo que trouxesse lucros com segurança, evitando que apostassem em negócios que não rendessem dividendos. O momento decisivo na vida desses homens ocorreu quando compreenderam a verdade que tinha passado de Algamish para Arcade e de Arcade para eles. Uma parte de todos os seus ganhos pertencem exclusivamente a você. Pois bem, pessoal, terminamos a leitura do capítulo 2. Agora eu quero fazer alguns comentários aqui para vocês, destacar algumas informações valiosas, alguns princípios valiosos que estão contidos neste capítulo. Mas antes, eu vou retornar alguns comentários sobre o capítulo 1, porque tiveram pessoas que chegaram depois, não acompanharam a leitura do capítulo 1, e mesmo hoje teve pessoas que não conseguiram entrar no horário. Então vamos lá, vamos recapitular o que lemos no capítulo 1. No capítulo 1, nós vamos encontrar dois amigos conversando. O nome de um chama-se Cobb e o outro Bansir. Bansir, ele é um construtor de carruagens da Babilônia e Cobb é um tocador de lira, ele era um músico. Tanto Cobb quanto Bansir eram os melhores nas suas áreas. Bansir era o melhor construtor de carruagem da Babilônia. Cobb era o melhor músico que existia na Babilônia.
Porém, ambos viviam uma vida de dificuldade financeira. E no primeiro capítulo, nós vamos encontrar esses dois amigos conversando. Cobb chega para visitar Bansi, e Bansi está sentado em uma mureta em frente à sua casa. E então Cobb diz: meu amigo, os deuses foram benevolentes com você. Vejo que você está aí tranquilo, com tanto trabalho para fazer. Certamente a sua bolsa está cheia de dinheiro. Ao que Bansi responde: ah, quem me dera. Na verdade, estou assim por causa de um sonho que eu tive. E ele começa a contar o sonho para o seu amigo. No sonho, ele sonhou que estava muito rico, cheio da grana, com moedas de ouro, moedas de prata, que na sua bolsa não faltava moeda. E que ele não fazia conta para gastar com sua esposa. A sua esposa estava linda, maravilhosa, com pedras preciosas, com vestidos caros e etc. Mas quando ele acordou, ele voltou para a realidade. E aquilo trouxe um abatimento para Bansi. E Bansi, na verdade, estava sentado à frente da sua casa sem produzir, porque ele estava muito triste por causa da situação que ele estava. E o interessante é que Cobb havia chegado justamente para pedir 2 moedas emprestadas para Bansi. Vê se pode. Eu até brinquei aqui na primeira live que parece até conversa de alguns brasileiros, né? Quando vai visitar alguém, já chega pedindo dinheiro emprestado. Só que o coitado do amigo também não tinha dinheiro para emprestar. E aí eles começaram a conversar. Eles começaram a analisar a vida dos homens ricos de Babilônia. Começaram a analisar a vida dos escravos. Próximo à casa de Bansi, os escravos passavam para buscar água no rio e levar para o palácio. E eles olham para aqueles escravos e falam assim: olha, a nossa vida não está melhor do que a desses escravos. Porque aqueles escravos estavam trabalhando ali forçadamente para poder levar água para o palácio. Enquanto eles, apesar de se considerarem livres, eles eram escravos das dívidas, eles eram escravos da escassez financeira. E aí eles tomaram uma resolução. Rapaz, com tanta gente rica na Babilônia, por que a gente também não pode ser rico? E aí lembraram-se de um amigo chamado Arcade, que eles haviam estudado juntos, e falou: rapaz, vamos lá conversar com Arcade para ver se ele nos ensina como ganhar dinheiro. Então, o primeiro princípio do livro é que a pessoa precisa querer mudar. A pessoa precisa identificar a sua situação e ela querer mudar. O segundo princípio que nós encontramos no capítulo 1 é que a pessoa precisa buscar conhecimento na área que ela quer mudar. Então, como eles estavam passando dificuldades na área financeira, eles resolveram se consultar com um especialista. Quem é o especialista? É o homem mais rico da Babilônia, chamado Arcade. Então aí eles foram até Arcade. E como eles eram bondosos, sempre pensavam nos outros, eles falaram: olha, vamos convidar também alguns dos nossos amigos que estão na mesma situação que a gente. E aí a gente reúne todo mundo e vai lá conversar com Arcade. Então veja que eles eram bons profissionais, eram os melhores nas suas áreas e também eles pensavam sempre no bem do próximo. São 2 qualidades importantíssimas, tá certo? Mas o ser bom em uma profissão não é o suficiente, porque se a pessoa não tiver o controle financeiro, não vai adiantar muita coisa. Porque a gente ouve falar muito de pessoas que são bem-sucedidas nas suas profissões, mas vivem endividadas, né? Eu até citei na primeira live sobre o livro Os Segredos de uma Mente Milionária, onde o autor fala sobre médicos, sobre advogados, sobre pessoas de renomes, né, de profissões de renome, que têm sucesso nas suas áreas, mas não sabem lidar com o dinheiro. Então assim eram esses 2 amigos. Eram os melhores nas suas profissões, mas eles não sabiam. Então eles eram os melhores nas suas profissões, mas não sabiam lidar com o dinheiro. Então eles tomaram a resolução de aprender, foram buscar o conhecimento. Aí no capítulo 2, que foi o capítulo que lemos hoje, eles chegam para conversar com Arcade e perguntam para Arcade como que ele conseguiu se tornar o homem mais rico da Babilônia. Aí ele começa a contar, fala assim: olha, eu por muito tempo queria ser rico, queria ter bens, queria ter posses, mas eu não conseguia. Eu trabalhava muito, mas eu não conseguia conquistar aquilo que eu queria. Até que um dia, lá onde ele trabalhava, no departamento que ele trabalhava, ele era copista, ele fazia cópias de leis da Babilônia, de umas tabuinhas de argila, e chegou lá um senhor chamado Algamish. Algamish era um homem muito rico, muito próspero, e aí Arcade começou a conversar com aquele homem. Ele fez uma negociação com aquele homem, Algamish precisava de algumas cópias de uma lei, e conversou com ele sobre o prazo que ele deveria entregar. Dentro do prazo,
o Arcade não conseguiu entregar as taubinhas. Aí o Algamis chegou todo nervoso, chateado, porque tinha dado um prazo para ele. Aí Arcade aproveitou a ocasião e falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou passar a noite toda trabalhando hoje e amanhã cedo eu te entrego. Mas em troca, você vai me ensinar tudo que você sabe sobre dinheiro, sobre como conquistar riquezas. Algamis, então, concordou. Então, no outro dia, Algamis retorna a Arcade, entrega as cópias das leis para Algamis, e Algamis, então, lhe dá um conselho, dizendo, pague a si mesmo primeiro. Qual era a ideia de Algamis? Era, a cada 10 moedas, Arcade deveria guardar uma. E aí, surgiu até uma dúvida na cabeça de Arcade, porque Arcade disse, olha, mas o que eu ganho não é todo meu? Aí Algamis fala assim, olha, você não paga pela sandália que você veste, você não paga pela comida que você come, então você está pagando aos outros, mas não está pagando a si mesmo. E aí Algamis faz uma pergunta que é crucial para Arcade. Quanto que você tem hoje do que você ganhou no mês passado? Aí Arcade não tinha nada. E então Algamis conseguiu mostrar a diferença do pagar a si mesmo primeiro. Então ele mostra que esse é o outro princípio que a gente aprende, nunca gastar tudo aquilo que a gente ganha. Então é preciso guardar 1/10, na visão de Algamis, é necessário guardar 1/10 de tudo aquilo que a gente ganhar. Como eles estão conversando uma linguagem da antiga Babilônia, e naquele período, o dinheiro aqui trata o livro é moeda de prata e moeda de ouro, então a cada 10 moedas, olha, já estou colocando 6 aqui, a cada 10 moedas, eles deveriam guardar uma, e usufruir das outras 9 moedas. E aí, Algamis foi embora e deixou aquele conselho para Arcade. E Arcade, então, começou a colocar isso em prática. E aí, um ano depois, Algamis volta e pergunta, e aí, Arcade, meu filho, como é que você está? Aquela conversa, né, de pessoas que se encontram novamente. Você está fazendo aquilo que eu te orientei? Ele falou, sim. Desde aquele dia que o senhor me falou, eu estou guardando, separando 1/10 de tudo que eu ganho. E aí, como é que tá? O que você fez com o lucro desse dinheiro que você guardou? Aí Algamis recebe uma notícia de que Arcade havia comprado uma capa, uma túnica, gastou o dinheiro, e aí ele dá uma correção em Arcade, dizendo que ele não poderia fazer aquilo, mas que ele deveria continuar juntando, continuar guardando seu dinheiro, para que o dinheiro continuasse aumentando e passasse a trabalhar para ele. Aí depois, Arcade fala para Algamis que pegou o dinheiro que ele tinha guardado e entregado para o oleiro, para comprar joias preciosas para eles revenderem. Aí Algamis falou para Arcade, olha, sinto muito, mas você acabou de arrancar a sua árvore da riqueza. E até naquele momento, o oleiro não tinha voltado de uma terra distante que ele havia ido para comprar as joias. E o que aconteceu? Algamis acertou em cima. Quando o oleiro voltou com pedras de vidros que as pessoas tinham enganado ao oleiro, dizendo que aquilo era pedra preciosa, mas como o oleiro não tinha conhecimento do que eram joias, acabou comprando vidro pensando que era pedra preciosa e Arcade perdeu todo o seu dinheiro. E aí Algamis lhe dá uma orientação. Olha, Arcade, você tem que tomar conselho com pessoas que têm um conhecimento naquela área que você precisa. Eu estou falando com as minhas palavras, né? Então ele disse o seguinte, que ele poderia ter pedido para o oleiro conselho sobre vasos, sobre utensílios feitos do barro, e não de joias, porque o oleiro não entendia nada de joia, ele entendia de vasos, entendia de barro. E assim, então, Arcade, ele aprende o segundo princípio. Então, o primeiro princípio é não gastar tudo que ganha, né? Reservar pelo menos 1/10 do que se ganha. Buscar conselhos financeiros com quem de fato entende, para você conseguir investir o seu dinheiro da melhor forma possível. Porque ele até tentou investir, mas investiu de forma errada. Por quê? Porque ele entregou o seu dinheiro na mão do oleiro para comprar pedras preciosas para revender. Então, nem ele entendia de pedras preciosas e nem o oleiro. O oleiro entendia de vaso, né? Então, ele perdeu o seu dinheiro por causa disso. Então, fica aí o aprendizado, que quando nós formos investir o nosso dinheiro, a gente precisa buscar pessoas que tenham conhecimento na área, que trabalham com isso e possa identificar a melhor opção. Aí, passados 2 anos depois, Algamis volta mais uma vez para conversar com Arcade, e Arcade agora já está bem encaminhado na vida, porque continuou guardando, continuou poupando o seu dinheiro e passou a investir o seu dinheiro com sabedoria. Passou a fazer grandes negociações e começou então a ganhar mais dinheiro. Então, com o dinheiro que ele ganhava, ele ia ganhando cada vez mais.
Tá bom? Então nós vamos ficar por aqui e no próximo encontro nós vamos falar sobre o 3º capítulo do livro e o título do capítulo é 7 soluções para a falta de dinheiro. Então nós vamos aprender quais são essas soluções que o homem mais rico da Babilônia deixou para nós. Tá bom? Então lembre-se, primeiro capítulo, os princípios reconheça a sua situação e queira sair dela. É preciso querer mudança. Terceiro, ao perceber e querer a mudança, busque o conhecimento. E aí nós vimos que eles foram atrás de Arcade para adquirir o conhecimento e coloque em prática o que você aprender. Porque se você aprender, mas não colocar em prática, não vai resolver de nada. Tem muita gente que já leu vários livros sobre finanças, já assistiu vários vídeos sobre finanças, mas o que falta é colocar em prática o que aprendeu. Tá certo? Então, Arcade colocou em prática e nós também precisamos colocar. Então, analise a sua situação e passe a praticar esses princípios que nós aprendemos até aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela presença. E nós vamos encerrar com uma oração, como de costume. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por este momento que aqui estamos, por cada pessoa que participou dessa live, que estiveram aqui conosco. Que o Senhor venha prosperar, venha abençoar a vida financeira de cada um deles que aqui estão. Em nome de Jesus, fica conosco. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau e até o próximo domingo, se Deus quiser, às 21h30, vamos dar continuidade à leitura e ao comentário do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Tchau, tchau, fiquem na paz. Deus abençoe.